Olá, queridos! Sejam bem-vindos a mais um Papo de Divã. Eu sou Bianca Cirilo e hoje nós vamos conversar sobre a associação entre abuso e o medo da rejeição. Qual é a relevância desse estudo? Muitas pessoas me perguntam, não só os pacientes, mas outras que sabem que eu estudo abuso, me perguntam por que há pessoas que permanecem em relações abusivas mesmo sabendo que aquela relação é nociva, mesmo sabendo que há um prejuízo emocional, financeiro, material que é indiscutível. Existe uma certa ingenuidade de achar que basta descobrir que você está convivendo com um abusador, que você vai conseguir de uma hora para outra romper essa relação. O que isso tem a ver com o que a gente vai falar hoje? Tudo. Porque o medo da rejeição é exatamente o aspecto mais comum do ponto de vista do inconsciente, que faz com que algumas pessoas ou muitas pessoas ainda consintam esse tipo de tratamento. Há um consentimento que passa por padrões de comportamento, que tem a ver com uma formação, tem a ver com a maneira como a pessoa percebe o mundo e, principalmente, a clínica não nos deixa mentir, principalmente há ali um flagrante medo de ficar sozinho e de ser rejeitado, de não ser aceito, de ser desvalorizado, mais do que desvalorizado, de ser de alguma maneira anulado da vida de alguém. Isso tem a ver normalmente com histórias, com a própria história pessoal, faz parte de um contexto que geralmente já vem com a pessoa afetada. Algumas pessoas criticam, algumas pessoas que não são pesquisadores de abuso, falam que nós que estudamos abuso, nós temos o hábito de defender as vítimas. Ah, vocês defendem muito as vítimas. Não é uma questão de defesa, a gente está falando ali de uma relação que é uma relação com um tipo de indivíduo que traz uma personalidade que entra na psicopatologia, ou seja, uma personalidade nociva, falhas nesse desenvolvimento psicológico que são indiscutíveis, ou seja, a clínica não nos deixa mentir. É por isso que a própria intervenção com o abuso precisa ser uma intervenção especializada. Você precisa ler isso de uma outra forma. Eu trabalhei muito tempo com terapia de casal e quando você identifica numa relação a dois, quando você consegue identificar a figura de um abusador, toda a tônica da intervenção muda. Por quê? Porque na realidade você parte do pressuposto, isso é até muito comum também no judiciário, né? 50% de responsabilidade para os dois, depende. Isso é extremamente discutível. Isso não significa que a gente está, de alguma forma, tomando uma defesa, não é questão de defesa. A questão é a gente entender qual é a parte que sai perdendo mais. Até porque André Martins traz isso também como um grande pesquisador, no artigo sobre a violência silenciosa, ou seja, a pessoa que se envolve, por exemplo, com um narcisista perverso, ela vai ter um prejuízo muito grande, porque ela não tendo essa característica, não tendo essa falha, ela vai se doar. Então não é uma questão de defender a vítima, é uma questão de perceber que há ali o quê? Há um desnivelamento, há ali todo um prejuízo em torno dessa convivência, ou seja, essa convivência é pesada, há um prejuízo muito maior na parte afetada. Então é dentro desse contexto. Nós vamos falar até um pouco no final sobre vitimização. O que isso tudo tem a ver com o medo da rejeição? Na realidade, essas pessoas que se relacionam, que se sentem vitimizadas numa relação com um abusador, que de fato elas saem perdendo muito, essas pessoas geralmente consentem esse tipo de prática, consentem, porque isso é uma crítica comum. Ah, por que não sai do relacionamento? Como se fosse fácil. Não é fácil, não é à toa que existe a intervenção terapêutica, não é à toa que existe toda uma ajuda especializada para auxiliar a pessoa que está sofrendo. Então, assim, a ideia é justamente potencializar essa pessoa para que ela vença principalmente o medo da rejeição. E o medo da rejeição digamos assim, é um dos aspectos centrais nesse consentimento ao abuso. Eu vou consentindo porque lá no fundo eu me sinto sozinha, eu não quero ficar sozinha, eu não quero ser de alguma maneira desqualificada por alguém. Geralmente isso remete à história de vida dessa pessoa, que é a pessoa afetada, que é identificada como vítima. Ou seja, na realidade o que a gente tem ali
como eu sempre falo, é uma relação que está desigual. Então, assim, como é que o abusador explora o medo da rejeição? Porque ele explora, assim como ele explora a culpa, ele explora todos os pontos de vulnerabilidade. O medo da rejeição é o grande alerta para todos vocês que de repente estão sofrendo algum tipo de abuso afetivo, para que vocês comecem a trabalhar esse medo da rejeição. Comecem a se analisar e perguntar: será que é por isso que eu estou consentindo tamanho desrespeito, tamanha desqualificação? Será que é por isso que eu estou permissiva demais? Ou seja, avalia o medo da rejeição na sua vida. O medo da rejeição é algo que vai atrapalhar independentemente de você estar ou não numa relação abusiva. Se você está numa relação abusiva, você se torna uma presa muito mais fácil se você carrega esse sentimento dentro de você. Por quê? Como é que o abusador ele explora? Tem uma coisa clássica que a gente observa na clínica, que é muito comum, é uma queixa muito comum, em quase 30 anos, acompanhando essas pessoas, observando, analisando e percebendo a demanda. É muito comum o abusador usar como uma estratégia para exatamente potencializar o medo da rejeição, o silêncio quando ele é contrariado. Isso é típico. Se você começa a contrariar um abusador não fazendo o que ele quer, seja uma coisa mínima, né? Seja de repente não atendendo a um favor, ou enfim, contrariando ele em alguma ideia, dizendo que não é bem assim, que você não concorda, não que você não vá contrariar, gente. É importante até contrariar nos limites, para que aquilo não, dando os limites, melhor dizendo, para que aquilo não te afete, para que aquilo não te atinja muito. Eu não estou dizendo que tem que consentir, muito pelo contrário, toda a minha proposta é exatamente de derrubada desse consentimento, para trabalhar esse medo da rejeição, para que vocês não se sintam reféns, que o medo da rejeição traz muito essa condição de refém. E o que a gente observa ali? Como é que ele faz? Ele silencia diante de uma contrariedade, produzindo primeiro em você culpa. Aquela sensação do mal-estar que vocês já sabem, que a gente já vem trabalhando em outros vídeos, e vocês já sabem que culpa é o clássico do abusador. Mas mais do que isso, existe algo bastante sério e provavelmente mais enraizado, que é esse medo de ser rejeitado. Porque quando ele silencia diante de uma contrariedade, uma pessoa não falando com você, ela está mais do que ignorando, ela está te anulando como pessoa. Porque se fosse apenas ignorar, né? Não que ignorar seja fácil, mas se fosse nesse sentido de ignorar, não é só ignorar, é muito mais do que isso. É fingir que você não existe. É muito pior. Te ignora, porque às vezes você pode ignorar alguma coisa, mas no fundo tem ali uma rixazinha, uma picuinha, qualquer coisa do gênero. Mas anular é o que o abusador faz, ou seja, ele te pune pelo silêncio, fingindo que você não existe. É como se você não fosse nem... Até uma planta é mais importante nesse contexto. Ele finge que você não existe, ele mede forças, ele faz a guerra sabe, a queda de braço, ele faz aquela guerra velada ou explícita, porque quando ele para de falar, né, ali fica flagrante que ele está contrariado, mas ele mantém aquele jogo. Pode ser uma mãe narcisista, pode ser um marido abusivo, uma esposa abusiva, pode ser um filho, pode ser um chefe, ou seja, um amigo, ou seja, na realidade ele silencia para dizer que você não existe. Tá? Essa é a grande questão. Os sentimentos produzidos vão muito em torno disso. E geralmente essa é a intenção dele, ou seja, você me contrariou, então você agora vai sentir na pele o que é ser rejeitado, agora você vai carregar essa dor. E geralmente, como eu falei no início, as pessoas vitimizadas que têm uma história de abuso afetivo, né? Ou seja, traz na sua história alguns eventos que envolvem o abuso afetivo, esses eventos ganham uma potencialidade, né? No momento, eles ganham mais expressividade, eles se apresentam com mais força no momento em que esse abusador age dessa forma, ele silencia. Isso é a maneira mais clássica de dizer para você que você está sendo punido pela contrariedade. Uma outra forma que ele pode acionar também com o medo da rejeição, acionar o medo da rejeição,
é ameaçando ir embora. Isso também é muito comum. Ah, se você continuar assim, eu vou me separar. Se você continuar assim, você esquece que você tem mãe. Se você continuar assim, e por aí vai. Então, na realidade, toda aquela ameaça faz com que você se sinta de novo com medo da rejeição e do abandono, porque o abandono anda muito, tá muito junto da rejeição. Alguém que te rejeita, sem dúvida, vai produzir em você uma sensação de abandono emocional. E isso é uma arma forte de abusadores, porque geralmente o consentimento, como eu falei, eu quero demarcar isso muito, essa na realidade é uma das questões mais sérias que a gente observa atendendo pessoas vitimizadas pelo abuso, que é exatamente isso, quando elas são confrontadas com essa pergunta, por que eu permito? Por que eu consinto? Há ali um medo da rejeição que às vezes não é tão claro e conforme ela vai aprofundando, ela vai percebendo que de fato existe. Como, para a gente terminando o vídeo, como que vocês podem fazer para neutralizar? Primeira coisa, gente, se você tem medo da rejeição e está numa relação abusiva, seja ela qual for, com familiar, com amigo, com chefe ou numa relação íntima, para perguntar, o que eu tenho medo? Eu tenho medo de ficar sozinho? Eu acho que essa pessoa me valida? Eu acho que eu não mereço amor e por isso eu tenho tanto medo de ser rejeitado que eu continuo aqui nesse lugar que eu estou insatisfeita, mas eu não consigo fazer o movimento? E aí, ao se perguntar, analise o quanto você está disposto a sair exatamente da posição de vítima. Como eu falei no início, na realidade, todo o nosso trabalho é para que você saia dessa posição de vítima e você assuma, através de uma ajuda especializada, através de todos os recursos que você acreditar que sejam importantes, para que você saia dessa posição de vítima e se empodere, no sentido de você recuperar e retomar a sua vida, as rédeas da sua vida, ou seja, quem manda em você. No momento em que esse medo da rejeição ele ganha essa expressividade, essa força, e geralmente ele não é consciente, você vai fazendo, vai permitindo, vai se desrespeitando a tal ponto que quando você toma consciência, já andou muito. Então, já andou muito dentro daquela relação e isso gerou mais dificuldade. Então, assim, para pensar, por que eu estou fazendo isso comigo? O que esse medo de ser rejeitado tem a ver com a minha história de vida? Como é que eu posso me ajudar e procurar ajuda? Então, isso é uma coisa fundamental, trabalhar exatamente essa sensação de vitimização, essa crença. E aí, para terminar, um aspecto que é extremamente importante também, para você sair desse jogo do medo da rejeição e o consentimento ao abuso, é exatamente examinar os seus padrões de comportamento e crenças que fazem com que você acredite que tenha que estar numa relação de sacrifício. Como é que você pensa a relação com a mãe? Como é que você pensa a relação com um amigo, amizade? Como é que você pensa a relação na vida íntima? Ou seja, essas crenças que você traz, esses padrões de comportamento que ratificam essa sensação de rejeição, vão te aprisionando a uma repetição de relações abusivas. Observa se você já está há muito tempo repetindo relações abusivas e para analisar. Eu quero continuar me sentindo vítima, eu quero continuar dando esse poder às pessoas de entrarem na minha vida, de me machucarem e de repente está tudo bem, elas vão embora, devastam tudo e eu fico aqui sem saber o que fazer. Ou seja, na realidade, a grande proposta é analisar isso, sair da posição de vítima, perceber como é que você pode trabalhar o medo da rejeição para sair dessa vitimização e principalmente analisar os padrões de comportamento que fazem com que você consinta o abuso, naturalize, desculpe, exatamente por medo de encarar a sua necessidade de olhar para você e traçar um outro rumo para a sua vida. Trabalhar esse medo da rejeição, porque o medo da rejeição, gente, no fundo tem a ver com autorrejeição. Ou seja, como tudo a gente na realidade projeta. O que a gente tem medo que o outro faça, geralmente é o que a gente já está fazendo com a gente. Então pare e analisa. Onde eu estou me rejeitando? O que eu não gosto em mim e que faz com que eu acione esses aspectos
desconfortáveis e acabam consentindo um abuso que é uma relação desrespeitosa e que no fundo ninguém merece. Ok, gente? Um forte abraço para vocês. É sempre um prazer compartilhar esse conhecimento. Eu espero que tenha sido útil. Compartilhem. Se isso fez bem a você, para pensar o quanto isso pode fazer bem a outras pessoas. Então divulgue esse trabalho para que muitas pessoas possam ser beneficiadas, ok? Aqueles que não se inscreveram no canal, se inscrevam. E quem gostou desse conteúdo, dê um like aqui embaixo. Com certeza estaremos juntos no próximo vídeo. Um forte abraço, um beijo grande no coração de todos vocês. Até a próxima.